Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Faz a tua obra. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós somos chamados para criar uma atmosfera. Tá? Nós somos criados para trazer luz onde há trevas. Tá? Então, para isso, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O que é uma fortaleza? Para que serve uma fortaleza? É para não deixar que algo de fora entre. Então, a palavra de Deus, as armas que o Senhor nos dá, destrói fortalezas. Tem pessoas presas aqui. Presas espiritualmente, presas na alma, presas. Agora, com a nossa adoração, se lembra quando Paulo estava preso lá? No cárcere, o que ele fez? Ele adorou. E quando ele adorou, por volta da meia-noite, o que é meia-noite? É o período mais escuro da terra. O que é trevas? Treva é falta de revelação. Quando você estiver no período mais escuro da sua vida, preso, preso, pés e braços, preso no cárcere do cárcere, que é no cárcere, no fundo do cárcere, no subterrâneo do subterrâneo, tá? Onde todas as possibilidades humanas já eram, não mais. Tá? Eles começam a adorar. Paulo e Silas. Começam a adorar. Aleluia. O que acontece lá? Cai grilhões, abrem celas, há um terremoto. O carcereiro se torna mordomo. Toda a família é salva. Vocês sabem disso, já leram isso. Tudo começa com uma adoração. Aleluia. A arma mais poderosa é a adoração. A adoração é tão poderosa, que Satanás conseguiu convencer 1/3 dos anjos para seguir ele por causa da adoração. Hoje o mundo é regido por música, por adoração. Porque a adoração, assim como nós somos divididos em 3 partes, espírito, alma e corpo, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, música também. Música tem melodia, ritmo e harmonia. Então a melodia correta, a harmonia correta dentro de um ritmo específico faz com que as pessoas façam o que você quiser. Um cara em algum lugar da terra disse assim: me dá a música de um país e eu comando o país. Hoje existe um mundo paralelo no nosso país regido por um hino chamado funk. Nos Estados Unidos, um hino, uma mentalidade chamada rock and roll. Vamos dizer assim, né? Que ele foi explodido com 4 caras chamados Beatles. Que esses caras foram lá na Índia aprender um toque específico da cimitarra com um cara lá, que é um semitom. Com aquele semitom que ele entra em você, que você faz repetir aquilo, sem que você entenda. Você leva você a um grau de repetição. E tudo que você repete, aquilo começa em você e você faz. Você quer fazer sucesso com a música? Faz a música com essa batida. Olha só, essa música é dos Beatles, né? Certo? Calypso. Tem nada a ver do outro lado. As músicas venderam milhões. Por causa do quê? Das armas. Da estrutura. Então nós podemos criar, eu estou dando uma aula de adoração para vocês. Abra aí o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Para variar também, não está no esquema, mas vamos seguir isso. E eu não vou cobrar absolutamente nada por essa aula mais para vocês. Isso é oferta da casa. 12. 1. É para manter a clientela. Show! 12, 1. Yeah. Acha a lei. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que lindo. Apresentai os vossos corpos. Apresentai. Quem que tem que apresentar o próprio corpo? Nós. Apresentai-vos os vossos corpos como um sacrifício. Está escrito aí? Como sacrifício? Sacrifício. Tem gente que acha que é sacrifício. Um sacrifício
santo e agradável a Deus. Né? Que é um culto racional. É engraçado. Um culto, não é um culto espiritual. Vocês perceberam o que está escrito aí? Racional. É um culto racional, não um culto espiritual. Culto de entendimento. É um como eu sei o que eu estou promovendo. Qual é a palavra mais usada no meio pentecostal? Aleluia. Né? Você quer conhecer o pentecostal? Tá? Você dá 15 minutos e fala para ele calar a boca. Não tem tempo. Daqui a pouco ele não consegue. Aleluia! Ele não consegue. Você sabe que tem um pentecostal no meio dos tradicionais? Fala assim, ó, permaneça em silêncio. Pentecostal não aguenta. Então, glória! Aleluia! Aleluia. Quantos sabem o que significa aleluia? Eu já ensinei, mas eu vou repetir. Aleluia é uma junção de duas palavras. Halal e Yoshua. Halal é ficar como uma criança. Quem tem crianças aqui, ou já teve crianças, que hoje eu tive, hoje já estão 32 anos. Fui à televisão. Tá, vamos supor que vocês estão na televisão, tá? E eu sou uma criança. E eu estou vendo a televisão, tá? Eu fico, vamos supor que vocês fossem um conjunto aí, tá? Eu estaria vendo vocês e falei assim, ó. Você viu criança brincando, dançando? É uma dança linda que eles fazem, né? Aquilo ali é halal. É fazer um gesto tolo. É movimento. Move. Faça qualquer coisa halal, Jeová, para Deus. Sempre que você falar aleluia, você tem que fazer o quê? Um movimento para Deus. Você tem que fazer um movimento. Não deixa que ele tome atenção. Não deixa que ele tome atenção. Nossa guerra não é contra a carne e sangue. Não deixa que ele tome atenção. Só dá autoridade, mas sem chamar atenção. Satanás, amarradão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai? É isso aí. Então, sem brincadeira. Aí seja honra, agora o louvor. Quando isso nós fazemos na presença dele. Aí nós estamos exercendo o halal, o aleluia. É aquela coisa de falar aleluia, aleluia. Se você fizer aleluia, fizer assim, você está pecando. Porque essa palavra aleluia, ela é um comando. Não é uma expressão. Ela é um comando. Aleluia! Assim, faça algo para Deus. Exatamente. Não tem isso. Eu não tenho, nós não temos essa tradição na nossa igreja. A Bíblia diz aleluia, faz aleluia, velho. Porque aleluia não é opcional. Hã? É um movimento. É um movimento. Faça qualquer coisa. Ó, tá com o braço engessado, mexe o pé. Entendeu? Mas faça alguma coisa. É uma coisa que eu já ensinei um tempo atrás. Né? Salmo 47. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Então, batem palmas todos os povos e celebrai a Deus com voz de júbilo. Se você bate palma a Deus e não abre a boca, você está errando. O que fala? Batem palmas todos os povos e celebrai a Deus com voz de júbilo. Por quê? Porque bater palmas era uma coisa comum no mundo. Você lembra quem está comigo há mais tempo? Quem lembra disso? Quem é da primeira geração? É que aqui já está todo mundo novo, eu estou tendo que repetir as coisas. Isso aqui é para chamar galinha, chamar porco. Isso aqui é para bater palma para os artistas. Os caras do Corinthians, do São Paulo, Santos. E olha, isso aqui é para Jeová. Do nariz para cima. Nossa, a macia. Aqui, ó. Vamos praticar um pouquinho disso aqui, ó. Glória a Deus! Glória! Glória ao nome do Senhor! Aleluia! Glória a Jesus, aleluia. Santo, seu nome, Senhor. Glória a Deus, Pai. Isso é escrito a palavra de Deus. Adorarei ao Senhor com o meu instrumento de 10 cordas. As cordas da minha dança. Aí os caras chegam aqui, eu sou adorador. É? Dá licença um pouquinho, dá licença pro violão. Tira o violão, tira o microfone. Adora Deus. Vamos ver o que restou. Ou você é adorador que só adora no palco. Só adora para fazer show.
Porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, ele é formado na escuridão. Na dor do deserto da solidão. Por isso Davi, um adorador. Antes dele ser apresentado ao rei Saul, que a adoração dele acalmava, tirava os demônios. Ele já começava a adoração lá nas malhadas, lá na escuridão. Abandonado, desprezado da família, a família toda. Você lembra quando Samuel foi lá para ungir? A família estava todinha em casa. Menos Davi. Davi era o único que estava trabalhando, o resto estava fazendo o que em casa? Esperando unção. E o outro estava no serviço. Agora, enquanto Davi estava no serviço, ele estava fazendo... Qual era a arma dele? Era uma funda, aquela arma de girar a pedra, e a harpa. Porque na solidão só com ovelha. Eu passei uns 10 dias lá no deserto. Tá? 10 dias? Tá uns 3, 4 dias lá no deserto. Cara, à noite, no deserto, por causa da lua, por causa das estrelas, que lá não tem poluição, tá? É poluição zero. Então, cara, você enxerga 5 ou 6 vezes mais estrelas. Nossa, que lindo. Cara, fica aquele azulado assim, a areia e as pedras, que o deserto lá não é um deserto de areia, é de pedra. Tá? Que é aquele negócio azulado assim, cara. Eu fiquei imaginando Davi tomando conta das suas ovelhas ali, né? À noite ali, à meia-noite faz 2, 3 graus, é frio pra caramba. Meio-dia 52, entendeu? Mas imaginei ele ali, sabe, tocando a harpa, as ovelhas dele acampadas ali com ele. Primeiro ele adorou para as ovelhas, com as ovelhas. E depois Deus coloca ele para adorar na presença do rei de lá assim. Porque ele foi treinado na solidão. O adorador, ele é um solitário. Católicos, não tem nada a ver com o que eu ensino, mas vou continuar por aí. Católicos adoram a Deus, buscam a Deus. Crentes buscam a Deus. Budistas buscam a Deus. Mas Deus mesmo só busca 2 tipos de gente. Na Bíblia diz, lá no Velho Testamento, ele fala assim, eu busquei alguém que ficasse na brecha. Ele buscou um intercessor. Por que não buscou adorador? Porque já tinha um, Davi. No Novo Testamento, ele já busca um adorador. Por quê? Só há 2 tipos de gente que Deus busca. Todo mundo busca a Deus. Todo mundo busca a Deus, mas Deus mesmo, ele sai à busca de 2 tipos de gente. Um adorador ou um intercessor. Que os meus adoradores me adorarão em Espírito e verdade. Espírito e verdade. Então, quando você começa a criar um ambiente, quem que cria o ambiente de adoração? Não. É o pessoal da adoração da igreja? Não. É você na sua casa, no banheiro, no quarto, aonde puder. Quando você cria um ambiente de adoração, quando você cria essa questão, aí Deus vem conversar com você. Quando você faz uma petição a Deus, Deus estende a mão dele. Mas ele não está. Vai o poder dele. Para as suas petições, para as suas necessidades, ele põe a mão. Para o relacionamento, ele mostra os seus olhos. E para o motivo da tua existência, ele revela o teu coração, exatamente isso. Revela o seu coração. Você vê, sempre há estágios. Deus ouve todo mundo, não se relaciona com todo mundo. Ele é o Deus de toda a terra. Senhor de alguns, amigos de todos. Agora, quem define isso não é Deus. Quem define isso sou eu. Por quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis. Se me buscareis. Especificamente, hoje, 1h da manhã, tá na cama, e viro para um lado, e viro para o outro, viro para um lado, e viro para o outro.
Daqui a pouco fala, entendi. É aquilo que eu falei para vocês, né? A gente estava ocupado tentando montar um outro negócio, tendo que mudar um negócio. A cabeça a gente estava ocupado. E ele estava assim, tenho saudade de estar contigo. Aí, lá com a camiseta. Esse na casa tem um salãozinho assim, tudo isso aqui. Pela salãozinho, pegar o violão. Dá a impressão que um Deus tão grande se importa com você, como se importa. Porque ele tem a capacidade de ser o Deus de toda a terra, mas ao mesmo tempo ele tem a capacidade de ser o seu amigo. Ele está procurando amigos. As pessoas querem ser servos. Ele quer ser pai. Ele quer ser amigo. É um livro do Benny Hinn. Quantos que eu já falava do Benny Hinn? Um cara, servo de Deus, assim. Ele escreveu um livro assim, Bom Dia, Espírito Santo. Ele era judeu, tá? Gago. Tá? Ele aceitou Jesus ali contra a vontade da família. A família o excomungou. Então ele ficava trancado no quarto dele. A única amizade que ele tinha era o Espírito Santo. Quando ele entendeu pela Bíblia que o Espírito Santo não é uma força ativa, como pregam algumas religiões, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Meu pai, um judeu ateu, né? Entendeu como quiser isso, né? Um judeu ateu, ele demorou 7 anos para ele se converter. Toda sexta-feira ele ia na minha casa, no Shabat, né? Só que ele praticava mesmo, né? A religião judaica, né? Mas ele chegava em casa, cumprimentava meus filhos, cumprimentava minha mulher, batia um papo com eles, ele inventava uma pergunta para falar de Bíblia. Aí eu explicava para cá, não quero saber. Na outra sexta-feira, ele quer assim, ó, né? E teve uma sexta-feira, e ele ficava até umas 8h30, 9 horas da noite, depois ele ia embora para casa dele. E o tema de uma das reuniões lá foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo de Deus. Eu fiquei falando, fiquei ensinando sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o Espírito Santo de Deus. Já estava dando o horário que ele já estava pegando as coisas dele para ir embora. Conforme ele estava indo embora, ele foi se direcionando para a porta. Conforme ele foi se direcionando para a porta, eu lembrei. Falei, pai, tem um outro símbolo para o Espírito Santo. Ele me veio assim, eu vou falar para ele. Pai, eu vejo. Soprei nele. Quando eu soprei nele, ele fez assim, ó. Ele travou, ficou duro, pá, travou, ele atrapalhou no chão. Ele foi caindo. Assim, como se as pessoas tivessem pego ele assim e fez assim, ó, com ele assim, ó. Falei, esse é o Espírito Santo. Toma! Ele levantou com o olho arregalado, olhou para mim. Não falou nada, eu também não falei nada. Glória a Deus, aleluia. Né? Na outra sexta-feira, estava comendo uma pizza. Eu vi que ele não puxou o assunto, né? Eu falei, agora é minha vez, né? Ô pai, só uma semana passada, né? Ele já regalou o olho, né? A hora que eu falei isso, eu disse com a mão. Pai, aceita aí o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo no hebraico. Yeshua HaMashiach, no seu Salvador. Põe a tua mão aqui. Ele estava indo no setor. Ele ficou para minha cara, eu falei, vem, está te esperando. O pai deu passo, 2 passos. Quando ele encostou a mão dele assim, em cima da minha mão, sabe, o rosto dele, o seu cabelo vermelho, o olho vermelho, porque ele caiu em choro assim, eu aceito. Quando ele falou isso, parece que pá, se fosse arrebentado. Aí já abracei, assim, pus as mãos na cabeça dele, fizemos uma oração de conversão. Aquela oração que nós fizemos. Aquela oração que nós fizemos, os dois aqui, aquela oração que nós fizemos, né? Tá? Pá, saiu assim. Na outra semana, ele já estava querendo pegar a Bíblia, tal. Agora não mais para confrontar, mas para concordar e se conformar com a palavra. E foi algo tremendo.
Por causa do quê? Do relacionamento. Por causa da pessoa do Espírito Santo. Hoje nós precisamos do Espírito Santo. E hoje nós vamos dar continuidade daquilo que nós falamos na semana passada. Nós estamos entrando nessa janela chamado Noé. Foi o nome que o Espírito Santo comunicou algo a ele. O Espírito Santo está esperando, está querendo se comunicar a vocês, transmitir informações a vocês a respeito das coisas do céu. Deus tinha um plano no céu. Deus estava vendo uma situação na terra na época de Noé. Tá? Falando nisso, deixa eu ver aqui. Deixa eu anotei aqui. Eu acho que eu ia anotar. Deixa eu anotei. Acho que não está aqui. Mas tudo bem. Confia em mim, está na Bíblia, tá? Confia em mim. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, quais são os sinais dos últimos tempos? Como é que Jesus respondeu? Assim como nos dias de Noé, assim será no final dos tempos. É engraçado que eles perguntam para ele: Senhor, como será no futuro? Como é que ele respondeu? Olha para o passado. Assim como foi no passado, assim será no futuro. Isso significa que o seu futuro, o meu futuro está escondido aonde? Passado. No seu passado. Porque qual é a mentalidade que nós temos? Que o nosso passado é o que nós fizemos há 10 anos atrás? Abre em Efésios. Oh, sim. Vamos lá, Efésios. Aí tá acompanhando bem, porque essa semana foi falado de Noé nas células também. Glória a Deus. E em algumas ministrações também. Deixa eu achar aqui. Efésios 1 ou 2. Efésios. Efésios 1, 4. Amém? Efésios capítulo 1, Versículo 4. versículo 4. Amém. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Quando eu falo olha para trás, para o passado, não é para o tempo que você era garoto. Porque você não nasceu do seu pai e de sua mãe. Opa, de quem eu nasci? Você foi manifestado por eles. Mas lê de novo. Agora, com olhos de águia aí. Lê de novo agora. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Quando que então? Antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse mundo, ele o quê? Nos elegeu. O que é eleger? A gente está falando tanto em eleição. Nos fez. Escolheu. Aqui está escrito escolheu. Escolheu. Opa! Dativos dois. Então você não é um desastre da natureza, você não é aborto. Você foi escolhido Antes da fundação do mundo, né? antes da fundação do mundo. Que é falado, né? E eu vou bater sempre nessa tecla, porque é aí que está a essência da vida de vocês. Por que nós não temos conhecimento dessa verdade? Nós tentamos fazer o quê? Que andar no mundo segundo o nosso pensamento e a crença que nos cercou. Não estamos e não praticamos aquilo que nós somos chamados para fazer. Entramos em crise, depressão, a droga vem. Hoje eu estava ministrando já isso. Quando eu entendo quem sou em Deus, Jesus está numa conferência que ele está aqui. Ele chama né, os parceiros dele lá, né? Ô, e aí, parça? O que os caras estão falando que eu sou aí? Ah, um está falando que você é o profeta, um está falando que você, não sei lá, um está falando que você é o agitador, né? E Pedro, isso aí? O que Pedro
respondeu para ele? Quem És o lembra? filho do Deus vivo. Agora fala alto. Bom, vamos eleger ele aqui, Pedro, aqui, né? Já que ele foi o único que respondeu, né? E Pedro, o que você acha? Tu és o filho do Deus vivo. Bendito és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Jesus entendeu. As pessoas que revelou para ele quem é. Então, baseado nessa revelação de quem eu sou, Pedro, você vai edificar a minha igreja. Quando o Espírito Santo de Deus revela a natureza de Cristo, automaticamente Cristo vem e revela a sua natureza. O Espírito Santo de Deus revela Cristo para você. E quando ele revela é tirar o véu. Quando ele revela Cristo para você, você tem uma visão de Cristo, Cristo fala a sua identidade. Quando ele fala a sua identidade, você já não anda mais em orfandade. Aí quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer. Aí o que acontece? A nossa vida começa nós fomos projetados. Tudo. No versículo 3. Lê. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, aonde estão... Eu não gosto muito dessa palavra bênção, não gosto de palavra bênção, é uma palavra meio religiosa. Eu gosto mais de falar a palavra recursos. Eu não gosto de bênção. Bênção é para quem está fora. Quem trabalha recebe salário, não favor, não esmola. Bênção para mim é esmola. Deus está dando um bônus até que o cara se alinha. E quando se alinha com Deus, você não precisa mais de bênção. Porque agora você não tem aliança. Está entendendo o que eu quero dizer? Infelizmente a religião fica colocando gente de bênção. Faz essa campanha de 7 semanas para ser abençoado. Eu não quero ser abençoado. Eu quero ser obediente. Porque quando eu sou obediente, eu não sou de bênção. Eu sou abençoado por Ele. Eu sou acrescentado. Eu recebo recursos do céu. Bendito Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Cristo Jesus, que já me Abençoa toda sorte de bênção. espírito, alma e corpo. Tudo que eu preciso, tudo que eu vou ter, tudo que eu vou ser, Ele já preparou. Da mesma maneira como Ele me elegeu, Ele me escolheu, já chegamos a essa rica conclusão, a quem Ele escolheu, Ele também já encheu de recursos. Ou abençoou. Mas eu gosto mais dessa palavra, porque a igreja precisa andar numa mentalidade madura. Eu não gosto de mentalidade de ovelha, eu gosto de mentalidade de águia. Você pode ver, eu não pus ovelha aqui. Pus águia, leão. Tá? Então, quando eu sei agora, quando eu tenho entendimento disso, então eu não busco bênção de Deus, eu busco alinhamento. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Que por mais louco que possa parecer, aonde é o lugar que Deus me projetou, lá está a mulher que eu preciso, lá está o recurso financeiro que eu preciso, lá está o recurso espiritual que eu preciso, lá eu tenho o céu aberto. Glória a Deus. Eu entro num lugar de paz. O nosso problema, nós vivemos de tanta ansiedade porque nós tentamos construir para nós um estilo de vida. Longe daquilo que eu e você fomos preparados antes da fundação do mundo. Por isso Jesus fala assim, buscai primeiro o Reino dos céus. e As demais Mas coisas foi serão serão acrescentadas. acrescentados. vocês pularam uma parte. Vamos repetir? Buscai primeiro o reino de Deus. Todas as coisas serão. Tá faltando uma parte aí, por que vocês estão engolindo isso aí, seus hereges? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça. e a sua justiça. Ah, tô querendo
querer me enganar? O que é a sua justiça? Porque aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? A verdade. É verdade a respeito do quê? E conhecereis a verdade. E a verdade. Que verdade? Que verdade? A palavra. Muito bonito, mas o que isso muda a minha vida? Um judeu conhece Bíblia, mas não muda A nada. verdade é Jesus. Jesus, né? Que tem a ver com o que eu falei com ele. Quando o Espírito Santo revelou Jesus para Pedro, como é que Jesus respondeu para ele? Eu te coloco sobre, você vai edificar uma igreja. Deu a chamada para ele. A verdade é Deu o, direção de vida. a verdade é o sacrifício de Jesus por nós e a ressurreição dele de entre os Muito mortos. bonito, mas em que isso muda a nossa vida? Na prática, eu gosto de evangelho prático. Conhecer, buscar primeiro o reino de Deus, nós já conhecemos aqui. É Jesus, cruz, sangue, tá? E a sua justiça é como Ele quer que você viva a sua vida. A maneira como Ele te justificou. Por exemplo, Ele me salvou e me justificou. Então, como é que eu vivo? Por exemplo, hoje eu sei que eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Está entendendo? Eu estou buscando o reino dele e a justiça dele. Qual é a justiça dele? Tex, quinta-feira, 2 horas da tarde, é aqui. Eu não tenho outro compromisso. Por quê? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é a maneira como o reino vai ser executado na minha vida. Porque um reino é formado de duas partes. Um rei e os seus súditos. O que manda e o que obedece. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais... As demais Coisas você vai coisas. acrescentar. Agora eu pergunto para vocês o que é uma coisa. As nossas necessidades. Recursos. Coisas são coisas. Uai, estou. Né? Então você vê, ó, quando você busca o reino e a justiça, ele fala coisas. As coisas são acrescentadas. O problema é que a gente quer coisas para poder estar bem. E ele fala, não. Primeiro você busca a mim e as coisas vão atrás de você. Quando a gente corre atrás de coisas, ao invés das pessoas que Deus, porque o reino de Deus, olha, cara, o que Deus, eu não sei exatamente o que Deus tem para vocês. Fala, Deus. Fala, Senhor. Eu não Em nome sei de exatamente o que Deus tem para vocês. Mas uma coisa eu posso afirmar. Sempre terá a ver com pessoas e não com coisas. É verdade. Amém. Amém. Porque Deus já é dono do ouro e da prata. É verdade. Dele é o reino e a sua plenitude. Agora ele fala, quem irá por mim? Quem irá por mim? Você é um jovem rico? O que eu preciso fazer para ser salvo? Fala, obedece a lei aí e tal. O que o João falou? Tudo isso eu tenho praticado. Da tzedakah, em hebraico, que é dar esmolas, e honra teu pai e tua mãe. São dois princípios que prospera qualquer um, até incrédulo. Até não crente. Até porque os princípios, você lembra que eu falei dos princípios? Que é a lei gravitacional. O princípio de você dar esmola, que em hebraico é tzedakah. Quem dá aos pobres empresta a Deus é Bíblia, tá? Eu pensei que era dito popular, está escrito na Bíblia isso. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Está escrito na palavra de Deus isso. Tem que ir para Paris. Tá? Muitas vezes os caras falavam isso, heresia. Depois eu fui estudar e já está escrito mesmo. Tá? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Aí tem que ficar mesmo. Todo o joelho se dobrará aos pés do Senhor. Tá? E obedecer pai e mãe. Honrar pai e mãe. Quando o jovem rico faz isso, Jesus chega para ele, viu o que diz a Bíblia? E Jesus o amou. Falou, só mais uma coisa que falta.
pega isso tudo que você tem, vende e se dá cá. Dá aos pobres. E siga. Quem ele chamava era apóstolo. Apóstolos, enviados. Ele perdeu uma chance de ser um apóstolo. Quando Jesus falou para ele, vende tudo e se dá cá, dar aos pobres. Ou seja, cara, se você pegou 100 mil reais e deu aos pobres, e eu te prosperei, imagina se você der tudo que eu, na verdade, eu te dei. Vamos supor que um jovem rico, ele tivesse 2 milhões. Deus falou para ele, agora pega esses 2 milhões e aplica. Pá! E vem você e me segue. Ou seja, por 10 mil gerações da sua descendência seria abençoado financeiramente. Glória a Deus. Isso que é a direção que a gente está caminhando hoje, nessa tarde. É ter um entendimento da natureza. É ter um entendimento de quem vocês são. O maior desafio de vocês é saber quem vocês são em Deus. Verdade. A sua verdadeira identidade. Porque na sua identidade está o seu vocátil, a sua vocação. Que você, se ele te elegeu antes da fundação do mundo, e te escolheu por quê? Porque você é bonitinho? Porque no versículo, no mesmo, em Efésios 1, mesmo, em 5, ele já diz, né? Por favor. Nos predestinou para ele, para a doação de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso. Nós temos filhos por adoção, não por obrigação. Por obrigação, uma adoção. Isso, Temos não por filhos. doação, por adoção. Tá? Então agora, por quê? Porque Deus só pode reinar por intermédio dos seus filhos, não por intermédio de servo. Por isso que às vezes a pessoa trava um pouquinho a cabeça de servo e filho. Que a religião quer que você pense como servo. E aqui ele diz com o filho. E Deus quer que você haja como filho. Porque se você age como um servo, você trabalha por recompensa. Ou para não ser chibatado. Com medo da chibata do dono da casa. Ou para receber um pagamento. Com galadão. Agora, se a tua mentalidade é de filho do dono, você trabalha por amor e por herança. Se eu tenho a mentalidade de servo, eu quero fugir desse lugar. Arrebatamento. Eu estou doido para Cristo voltar. Eu falo para Cristo, não volte. Estou muito ocupado aqui, tem muita coisa para fazer. Dá um tempinho ainda. Agora a igreja fica, ai, volta, Jesus. Volta, legal, né? Você já se salvou, né? E o resto que está aí morrendo? É uma mentalidade de servo, não uma mentalidade de filho. Se o meu pai deixa uma casa e a casa está em chamas, eu vou tentar salvar a casa ou eu vou assoprar para pegar mais fogo? Salvar a casa. É disso que nós estamos falando, uma mentalidade de filho. Vocês são filhos, não servos. Não vos conformeis com este cosmos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então vocês vão saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o vosso viver. Porque nós somos planejados, escolhidos, provisionados antes da fundação do mundo. Agora, o inimigo jogou um monte de distração na sua vida e na minha vida para que você não entendesse a sua natureza, qual o seu nome. Quando você vai cumprimentar o judeu, tá, dá uma. Ô, me cumprimenta. Boa tarde. Boa tarde. Ô, boa tarde. Qual o nome do seu pai? Judeu pergunta de você aqui. Porque a sua linhagem determina o seu destino. Só que a sua linhagem não é da terra, mas é descendo.
A verdadeira libertação não é aquela que a gente trabalha somente no âmbito do papai e da mamãe, das maldições familiares, como nós trabalhamos isso, nós já passamos um tempo ministrando sobre isso. Mas a nossa verdadeira essência está no princípio. Porque no princípio eu fui formado com ele. Eu só, quando eu sou salvo, eu apenas volto à minha condição inicial. Aí Deus pega a bagunça que você fez na sua vida, transforma a sua bagunça na sua mensagem. A vida de vocês é uma vida riquíssima. Vocês têm experiências tremendas. Imagina essas experiências na mão de Deus fazendo testemunho no mundo. Eu dei aula em muito seminário, filho. Muito cara cabeçudão, você da palavra. Não conhece a palavra no hebraico, no aramaico, no mosaico. Mas não tem experiência. Por que Adão caiu no paraíso? E por que Jesus venceu no deserto? Pensa me dizer. Ele já tinha um plano? Já estava terminado? Que dá mais? Porque a Deus se acomodou, já estava no paraíso mesmo, tinha que se esforçar. Boa. Jesus não teve que correr atrás, né? Estava no deserto. Obediência. Aí, ó. Primeira coisa. Vigiou. Primeira coisa. Vamos imaginar um menino Jesus. Tá? Ele era filho de Maria? Era filho de José? Não. Imagina que José está namorando com Maria. Aí Maria um dia fala assim, eu tenho uma revelação para você, José. Fala que veio um negocinho aqui, falou que eu vou ter um filho do Espírito Santo. José falou, como é que é o negócio aí? Não, eu tenho um filho que não é seu, é do Espírito. O quê? Aí nasce o menino. O menino tem que ir para a sinagoga, tem que ir para a escola. Aí o menino, Jesus está andando. Qual era o comentário que fazia a respeito dele? Aquele cara ali é o cara que o pai dele acreditou pro. Você tá entendendo? Você tem ideia? Ó, para nós judeus, a gente fala assim, filho judeu, filho de mãe judia, judia é. Judeu, filho de pai judeu, vai saber. Entendeu? Porque vai saber quem que fez lá na barriga dela. Judeu, filha de mãe judia, judeu é, que nasceu de mãe judia. Judeu falando que é judeu, porque nasceu com pai judeu, vai saber com que essa mulher se deitou. Porque o judeu é desconfiado pra caramba. Então, Jesus já foi trazendo uma carga. Jesus passou pelos processos de rejeição, separação. Adão nasceu pronto. Na primeira balançada ele caiu. Deus entendeu que ele tem que passar pelo processo. Na palavra de Deus diz que Jesus aprendeu pelo que sofreu. Então o que vocês sofreram nada mais é do que uma escola. Então, se vocês começarem a entender a mesma mentalidade que José teve, se vocês conseguirem transformar isso numa revelação, transformar em impacto e impulso, vocês vão entender por que vocês estão aqui. Aqui acabou o passado. É hora de transformar impacto e impulso. É hora de se deixar de ser escravo e virar profeta. Profeta não é pronome, profeta é uma mentalidade profética. Aqui está sendo aberto os céus para vocês, o céu de entendimento. A sua verdadeira natureza em Cristo. Para Deus não interessa o começo das coisas, para Deus interessa o final das coisas. Adão começou bem, terminou mal. Não soube vigiar, né? Porque não soube vigiar. Paulo começou mal, matando cristão, terminou bem. Então para Deus não interessa como você começa, interessa como você termina. E Deus vai pegar as suas mazelas
a sua bagunça e vai transformar a sua bagunça na sua mensagem. Vai pegar as suas confusões e vai transformar isso em compilações, livros. O mundo lá fora. A terra aguarda a manifestação dos Filhos de Deus. filhos de Deus. Agora, na Bíblia, tem duas palavras para filhos. Tem filhos pequenininhos, recém-nascidos, chamados filhos tecno. São filhos, mas são bebês, são imaturos. Agora, a palavra original que está aí, a terra guarda a manifestação dos ruios de Deus. Ruios são filhos maduros. O que é maturidade? É não errar? Não, não é isso. Maturidade é saber quem é isso. O mais legal em Paulo, quando Paulo começa as epístolas, ele fala: eu, Paulo, apóstolo, segundo a graça de Deus, aos gentios. Ele sabe quem ele é, o nome dele e qual a missão. Você fala: peraí, Paulo, vamos fazer uma campanha aqui? Ele fala: não. Ô Paulo, vamos fazer uma coisa? Não fui chamado para isso. Não é a minha natureza. Assim como cada semente traz dentro de si mesmo uma capacidade de se multiplicar, assim está em vocês. Tem algo em vocês que está esperando um alinhamento, regar, passar estrume. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. É a palavra humilhação, vem da palavra humus, que vem da palavra esterco, que é uma palavra bonita para falar merda. E passa em vocês. Então eu acho que vocês foram bem, passaram bastante humus, não? Para Deus transformar isso. Deus está só esperando. E Deus está construindo. Pá, 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 edificando como poder de construtor na vida de vocês. Aquilo que a gente pensava. Hoje a gente lê a história de José do Egito. Do começo ao final. No final, se lembra que os irmãos falam: nossa, tem um cara que está aí, estamos lascados, ele vai matar a gente. Ele falou: José fala: não, rapaz, vocês não estão entendendo. Deus já tinha preparado isso. Eu vim na frente para separar um lugar para vocês. É que geralmente pioneiro sofre um pouquinho mais. Mas a glória é maior. Mas a glória é maior. A glória do serviço. Porque José foi chamado para quem? Deus. Como? Pai. Salvando pessoas. Deus tem uma missão para vocês. E pode ser uma pessoa. Um cara cismou de entrar num hotel e colocou uma Bíblia lá. Aqui no Brasil eu não me lembro, acho que também tem. Acho que tem sim. Você entra nos hotéis, tem uma Bíblia. Em todos os quartos. Quem é isso? São os gideões. Os gideões que eles são coronéis, homens de negócios, que eles não pregam, eles investem muito dinheiro em Bíblias. Põe Bíblia em todo lugar. Agora imagine um cara que foi naquele hotel especificamente, deixou uma Bíblia naquele hotel específico, entrou um cara numa vez nesse hotel específico, leu uma passagem específica e se converteu. O nome desse cara, Billy Graham. Quem já ouviu falar do Billy Graham? 65 anos de ministério. Nenhuma mancha na vida do cara. O cara, quando ele foi sepultado agora, tá? O velório dele foi no Capitólio, foi no Washington DC, no lugar dos presidentes. Tamanho o respeito que esse cara tem. Eu imagino quem pregou o evangelho desse cara, né? O cara que pegou, deixou uma Bíblia no lugar, acho que nem bateu papo com o Billy Graham. Deixou uma Bíblia, o Billy Graham fez aquilo e leu tudo. Então, às vezes a missão de vocês, às vezes vai ser dar um folheto para alguém. Às vezes a gente pensa que um grande ministério, não, às vezes Deus quer dar uma... Tem gente que está no púlpito
que o plano de Deus era ter uma empresa. E tem gente que está numa empresa e Deus tem para já dar um púlpito para ele. Você está entendendo? O problema é que nós estamos desregulados. Aí eu tenho que fazer que nem Ezequiel no osso seco, né? Ou Ezequiel profetiza, aí cada osso volta para o seu osso. Lembra do vale do osso seco, na visão lá? Lembra? Aquilo ali é gente morta. Significa o quê? A humanidade perdida. Quando a voz profética começa a ser promulgada na terra, cada osso volta para o seu osso. O que está bagunçado na nossa vida começa a vir um alinhamento. Primeiro um alinhamento do ósseo, depois um alinhamento dos nervos, da pele, da carne. Aí se levanta uma grande exército. O que nós estamos fazendo aqui, eu, o Carlitos, outros homens de Deus, é trazer uma voz profética a vocês, profetizando ossos secos, vivos. Cada parte se juntando, cada mensagem que vocês estão recebendo, está alinhando vocês, está juntando vocês, está dando entendimento. Até o ponto vocês entenderem que vocês foram trazidos para cá para um propósito. Vocês não vieram por acaso, vieram por um propósito. Porque Deus tem a maneira dele de fazer as coisas. Eu, no meu 3º ano de seminário, no meu 5º ano de seminário, no 8º ano de vida missionária, eu nunca imaginei que estaria aqui. Mas é isso aqui que Deus fez para mim. Está entendendo? Glória a Deus. Está entendendo? Glória a Deus mesmo. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tá? Porque aqui é o lugar. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Acho que é para mim. Ezequiel 8:1. Por favor. Amém. Diz assim: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Quando eu li isso, eu estava estudando Ezequiel. Eu li isso, aí eu lembrei de você. Isso é a coisa que eu mais gosto de fazer. O profeta estava na casa dele. Deus junta anciãos, está escrito anciãos, não anciões. A gente precisa tirar esse vício linguístico, está errado, é anciãos, não anciões. Anciãos. É ancião. Exatamente. Né? Então, eu vejo que as pessoas repetem muito isso, está escrito anciãos. A palavra no português é ancião. Tem anciãos à volta dele. Quando está essa cena, o que são anciãos? São pessoas de autoridade. Vem o Espírito e cai sobre Ezequiel. Eu lembrei de vocês direto. Por quê? É nesse ambiente aqui, ó, que a gente tem Pedro, o Paulo, está uma grande igreja em Éfeso. Só que nessa grande igreja em Éfeso não davam oportunidade para ele pregar. Porque ele começava a bater em certas estruturas erradas que estavam lá dentro. O que Paulo fez? Pegou 12 camaradas, viu um lugar lá, alugou aquele lugar, pegou aquele lugar, montou uma escola chamada Escola de Tirano. Por 2 anos ele ficou lá. Pegou 12 caras. Pegou 12 caras por 2 anos. Almoçando com eles, jantando com eles. E ó, só depósitos apostólicos. Imagina com esses caras mesmo. Pior que tropa de elite, né, velho? Engraçado que ele pegou 12 caras. Interessante isso. Por que 12 caras? Onde que ele viu? Bom? Quem que separou 12 caras e fez? Então ele pegou um molde. Isso. Ok? Como é que tá aí? 54. Hã? 54. 54. Obrigado. Nós continuamos lá, né? O Noé vai dar mais um tempinho para nós aí. O Noé demorou 100 anos para fazer o bagulho, né? Então a gente pode demorar um pouquinho mais também, né, Nath?
Mas o que interessa é que nós sejamos edificados pela sua palavra. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Pai, nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Somos muito gratos a Ti. Pode fechar aí. Somos muito